Buenas! Nessa sessão, a gente vai falar sobre as dimensões que existem para realizar uma análise financeira de uma empresa a partir de relatórios contábeis, ou seja, com balanço patrimonial, demonstração de resultados de exercício, demonstração de fluxo de caixa. Até porque a gente tem que conhecer que dimensões a gente quer atacar, porque a gente pode ter diferentes objetivos. Aliás, a análise financeira pode ter diferentes aplicações. Vou mostrar uma delas, que foi desenvolvida, inclusive, é um artigo bastante famoso do professor Edward Altman, que ensina como a gente realizar uma análise discriminante para descobrir quais são as empresas que têm maior probabilidade de, vamos dizer, irem à falência ou se manterem vivas, que foi a base, inclusive, para grande parte dos modelos de avaliação de crédito que estão aí até hoje aí disponíveis. Além disso, a gente usa essas várias dimensões para determinar como está a saúde financeira da empresa, para fazer projeções, planos. Com essas projeções, a gente pode fazer os planos para os próximos anos da empresa, ou se você está querendo avaliar se ele quer comprar ou não aquela ação, ou comprar ou não aquela empresa, você faz as projeções baseadas nos indicadores que você tem aqui dessa análise. E é por isso importante saber quais são as várias dimensões que a gente pode atacar. Tá ok? Então, vamos lá discuti-las. Dentre as várias dimensões, não existe, vamos dizer assim, a melhor, a pior, a mais importante, menos importante. Na verdade, o que existe são aquelas que você quer olhar ou que deve prestar atenção quando quer fazer uma análise financeira de uma empresa. Então, uma delas, vou colocar aqui em primeiro lugar, não quer dizer que é a mais importante ou não, mas é a liquidez. Então, diria até que se começa muito por ela. O que é essa dimensão da liquidez? É se a gente consegue, se a empresa, a gente consegue honrar os compromissos de curto, médio e longo prazo da empresa, para verificar se a empresa é líquida no sentido que tem o dinheiro para cumprir as suas obrigações, ou seja, pagar as contas com os fornecedores, pagar dívidas de curto prazo, ou se ela é solvente no sentido que ela consegue pagar ou honrar os seus compromissos de médio e longo prazo. Tem empresas, por exemplo, que elas estão ilíquidas, então está faltando dinheiro agora para pagar as contas de curto prazo, mas elas são solventes. Solventes quer dizer, olha, ela tem condições de honrar esses compromissos no futuro, ela só precisa de tempo para operar, para maturar. Então, assim, não é porque você está ilíquido que você é insolvente. Então, a mesma coisa pode acontecer. A empresa pode estar líquida agora, mas ela pode se tornar insolvente. Então, ela consegue honrar as dívidas agora no curto prazo, mas ela não está numa situação competitiva, ela já não é mais tão rentável, ou ela tem uma dívida muito grande que ela não vai conseguir pagar ou honrar os seus compromissos do médio e longo prazo. Então, a primeira dimensão que a gente costuma olhar é a liquidez. Aqui eu vou colocar um exemplo só dos indicadores. Então, por exemplo, o índice de liquidez corrente, ILC, que é muito famoso, é a divisão do ativo circulante pelo passivo circulante. Ou seja, são as dívidas e obrigações de curto prazo no denominador e aqui no numerador os bens e direitos de curto prazo. Normalmente, nesse índice de liquidez, a gente espera que ele seja, de preferência, maior do que 1. Então, isso é um bom sinal. Na verdade,
não precisa ser verdade para todas as empresas, então elas podem ter estratégias diferentes e tem índices muito maiores do que um, ou índices até menores do que um, e ainda serem boas empresas, terem liquidez. Até porque, para você manter a sua liquidez, é interessante que você tenha também bons relacionamentos dentro do sistema financeiro, então abra linhas de crédito, tem aí disponíveis em bancos, fintechs, assim por diante. Mas isso a gente vai discutir com mais detalhes em outro vídeo que aborda essa dimensão especificamente. Outra dimensão muito importante aqui é a questão do endividamento. Ou também conhecida como alavancagem financeira. Aqui na dimensão do endividamento, eu quero saber quão endividada está a empresa. Assim. Quando a gente olha, por exemplo, um balanço patrimonial, a gente vê os ativos, ou seja, os investimentos realizados pela empresa, e do outro lado tem o passivo e patrimônio líquido, ou seja, como foi a captação de recursos ou quais foram as fontes de recursos usadas pela empresa para justamente realizar os investimentos. Então, ali você tem o passivo, as dívidas com os credores, e também tem o patrimônio líquido, que seria, vamos dizer, a obrigação que você tem com os acionistas, os sócios, os cotistas que investiram lá na empresa. E aqui tem um indicador muito comum. Você pode usar, alguns autores usam, algumas empresas também usam valores de mercado para medir endividamento, outros usam valores contábeis, alguns misturam até parte contábil, parte de mercado, até dependendo da qualidade da informação que está disponível. Então, às vezes, não adianta você falar, puxa, pega um dado de mercado, mas eu não tenho, esses títulos não, os títulos de dívida não são negociados no mercado. Ou estou falando de uma empresa limitada que a ação dela não é negociada no mercado. Então, não vale a pena fazer isso. A melhor aproximação é o dado do contábil mesmo. E um índice aqui bastante comum é pegar, por exemplo, o passivo mais o patrimônio líquido e dividir aqui, por exemplo, pelo patrimônio líquido. Esse é o famoso, inclusive, multiplicador de alavancagem, que se usa na fórmula do POM. Então, essa é uma forma de usar. Existem outras variantes desse aqui, que é pegar o passivo e dividir pelo patrimônio líquido, ou patrimônio líquido dividido pelo passivo. E aí, tudo bem, aí tem as várias variantes. Muitas vezes é simplesmente a mesma coisa dita de uma forma diferente, o famoso tomato, só precisa tomar cuidado na hora de olhar o dado e como analisar, que às vezes, assim, certos números, quanto maior, pior, às vezes, quanto menor, pior. Então, só tomar cuidado na hora de usar aqui o indicador. Outro cuidado também, antes de fazer qualquer discussão aqui, sobre os indicadores, é bom você olhar qual é a fórmula usada. E pergunta, porque existem várias pessoas que dão nomes diferentes para isso. Tudo bem, tem uma liberdade poética aí no mundo empresarial, organizacional. Por isso, assim, sempre antes de usar, pergunta qual é a fórmula. Ou alguém tem que ter um glossário explicar qual que é a fórmula. Normalmente, na empresa, quando se usa os indicadores, você já tem as pessoas, todo mundo lá dentro já sabe, é assim que a gente calcula. Muitas vezes você vai usar, por exemplo, alguma publicação, por exemplo, algum ranking aí disponível para comparar sua empresa, e aí é bom conhecer as fórmulas que usaram ali no ranking, até para você comparar com o que você calcula também. Então, às vezes, você vai ter que fazer o trabalho de recalcular os seus indicadores ou daquele ranking, para poder fazer a sua análise, sempre tem alguma referência, sempre tem um benchmark, senão a gente não pode dizer que a gente está indo bem ou mal.
Então, além da liquidez, ou seja, a capacidade de você honrar seus compromissos aqui, a liquidez aqui, vou também falar, eu falei da solvência, então vamos escrever aqui da solvência, que é uma coisa importante também. O endividamento é outro aspecto, outra dimensão muito importante. Então, às vezes você está mais interessado na liquidez, às vezes está no endividamento, às vezes nas duas coisas juntas. Além disso, uma coisa muito importante para a gente olhar são os indicadores de atividade. Então, nesses indicadores de atividade, o que a gente está medindo, por exemplo, como está sendo gerenciado o nosso ciclo de operação, toda a parte do quanto tempo a gente está demorando para produzir, quanto tempo está demorando para receber dos nossos clientes, como que a gente está girando os nossos estoques, como está essa velocidade, se o estoque está ficando muito parado, se a gente está conseguindo vender numa boa velocidade. Como está sendo, por exemplo, o giro dos nossos ativos, ou seja, para cada investimento que eu fiz na empresa, quanto de receitas a gente está gerando. Então, a ideia aqui é ter algumas medidas da nossa operação ou do nosso ciclo de operação dentro da empresa. Então, aqui, por exemplo, vou pegar aqui falo do giro dos ativos, que eu tinha comentado, que aqui são as receitas líquidas sobre o total de ativos. Então, ele mede justamente para cada R$1 que a gente investiu no ativo, quanto que a gente está gerando de receitas. Deixa eu aproveitar até para comentar que cada um desses indicadores, eles vão acabando se complementando. A ideia, inclusive, que com todas essas dimensões aqui, dentro da sua empresa, você consiga fazer um painel de bordo, até tem uma expressão, os franceses usam, um tableau de bord, que a ideia é justamente, você tem ali um painelzão assim, cheio de indicadores, onde está medindo cada uma dessas dimensões, e ali você tem até, por exemplo, luzinhas, flechinhas, coloca cores diferentes, justamente vendo, olha, como que eu estou, como está meu índice de liquidez atual em comparação com a minha série histórica ou comparação com meus concorrentes, como está o meu endividamento, se ele está crescendo, está diminuindo, com que velocidade isso está acontecendo. Então, criar esse painel é importante para a gente fazer uma boa gestão financeira da empresa. Também sempre lembrando, a escolha desses indicadores vão em linha com o objetivo que você quer alcançar. Então, não é pegar qualquer indicador aí, tem muito. O que não falta são indicadores. Agora, tem aquela famosa expressão: what you measure is what you get. O que você mede é o que você obtém. Então, tem que escolher os indicadores adequados para atingir aquele objetivo que você está querendo chegar. Então, eu tenho os indicadores aqui de atividade, estão ligados justamente à nossa operação, como é que a gente gerencia esse ciclo de operação. E, finalmente, a última, mas não menos importante, talvez até mais importante, são os indicadores de rentabilidade e lucratividade. Então, aqui, a gente está falando lucratividade. Estamos falando aqui, por exemplo, qual que é o retorno que está sendo gerado, qual é a margem que a gente está tendo dentro de cada uma das nossas operações, ou cada uma das fases da nossa operação. E aqui eu vou pegar o famoso ROE, o Return on Equity, ou retorno sobre patrimônio líquido, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ou seja, o quanto
de resultado a gente gerou para o equity, para os sócios, ou seja, são os sócios ou acionistas ou cotistas, sobre o quanto eles investiram, que é o patrimônio líquido. Então, eu coloquei só um de cada aqui dos indicadores, então, mas assim, tem vários, tem diferentes, tem retorno sobre ativos, margem bruta, margem líquida, também que a gente já discutiu isso em outro vídeo. E aqui, então, nós complementamos isso tudo com... Essas são as diferentes dimensões aqui que a gente trabalha na hora de avaliar uma empresa, na hora que a gente vai fazer alguma projeção, na hora que a gente vai fazer, por exemplo, um painel de controle. Então, essas são algumas das principais dimensões que a gente usa para fazer o nosso, vamos dizer, a gestão financeira da nossa empresa. Então, tenha em mente essas. Você pode criar outras dimensões também, dependendo da sua necessidade. Então, também, puxa, tem certos indicadores aqui que eu gostaria de colocar. Então, por exemplo, eu quero avaliar também... já foge um pouco da questão da análise financeira, mas eu quero ver, por exemplo, como o mercado de ações está olhando a nossa empresa. Então, colocar um indicador, por exemplo, o preço sobre lucro por ação, ou indicador, ou razão price earnings, ou PE ratio, que é um indicador de mercado aqui. Você pode colocar outro... Então, aqui pode colocar aqui, só para a gente registrar aqui, então, outros. Então, os indicadores de mercado, como, por exemplo, índice preço-lucro, de qualidade de serviço. Então, por exemplo, posso colocar aqui um Net Promoter Score, e aí pode agregar no seu painel de bordo, ou painel de controle, ou os indicadores que vocês desejarem aí. Novamente, não precisa assim lotar aqui, colocar 500 indicadores. Coloquei 500 indicadores. É bobagem. Quanto menos indicadores, mais claro, mais fácil de acompanhar. Mais importante que sejam indicadores que estejam alinhados com aquele seu objetivo, com as metas que você tem que atingir, ou que você quer ver uma luzinha amarela, assim, uma luzinha antes da chegada da luz vermelha, assim, do problema que pode estar enfrentando aqui na empresa. Para exemplificar, inclusive, isso, eu vou mostrar para vocês o modelo do professor Edward Altman, que eu tinha comentado no início. Então, vamos pular lá. O que vocês estão vendo aqui é o seguinte: o professor Edward Altman desenvolveu uma função discriminante. O que é a função discriminante? É justamente para separar, discriminar, por exemplo, aquelas empresas que têm maior probabilidade de ir para a falência do que aqueles que têm menor probabilidade de ir para a falência. Então, ele desenvolveu esse modelo. Por favor, não copiem esse modelo como está, então tem que atualizar com os dados, reconstruir, rodar de novo, até porque ele fez isso lá para os Estados Unidos. Você tem que pegar como que seria a situação aqui no Brasil, que os países têm comportamentos diferentes, até porque o sistema financeiro tem, por exemplo, nos Estados Unidos, uma maior disponibilidade de capital de giro do que a gente encontra normalmente aqui no Brasil. Então, os números aqui, os coeficientes dessa função que vocês estão vendo, então 0.012, 0.014 e assim por diante, teriam que ser recalculados, teria que rodar de novo o modelo para chegar aí nessa função, que vai chegar nesse índice Z. Dependendo o que você vai fazer, você rodou uma vez isso daí para uma amostra, de preferência uma grande amostra de empresas, chega nesses coeficientes, aí você coloca os seus dados da sua empresa, nas fórmulas do X1, X2, X3 até o X5, e aí vê o valor do Z.
dependendo do valor do Z, você vai dizer que essa empresa tem maior ou menor chance de ir à falência ou dar um calote, um mega calote aí. Mas mais do que isso, que eu quero discutir com vocês o professor Edward Altman, ele pegou uma série de indicadores, não foram só esses 5. Ele pegou um monte de indicadores e rodou o modelo, tal, até chegou no melhor modelo, dentro dos critérios que tem aí no artigo, no trabalho dele, e chegou nesses 5. Então, esses são 5, vamos dizer, principais indicadores que a gente tem que olhar para medir a saúde financeira da empresa. E através desses indicadores, a gente usa não somente para fazer a discriminação se a empresa está bem ou mal, mas são os principais indicadores que a gente pode olhar para acompanhar a empresa. Então, eu diria que assim, esses são os 5 principais que a gente tem que começar a olhar aqui antes de sair procurando outros. Então, vamos abrir um pouco mais deles aqui para a gente entender. Então, por exemplo, o X1, ele é o working capital sobre total assets, ou é o capital de giro sobre total de ativos. O working capital, da forma que ele calculou, é simplesmente a diferença entre o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, esse indicador aqui é um indicador da dimensão de liquidez aqui da empresa. Vou colocar aqui. Então, é liquidez da empresa. Afinal, ele pega aqui o ativo circulante menos o passivo circulante e divide pelo total de ativos. Então, tá aqui. Esse segundo indicador aqui, Retaining Earnings sobre o total de ativos, esse é um indicador de investimento, porque o Retaining Earnings são os lucros retidos. Então, você está medindo o quanto a empresa retém do seu resultado do lucro líquido para investir aqui na sua operação, no fazer investimentos. Então, você pode... Essa é uma medida de investimentos que a gente tem aqui na empresa. Isso é importante, afinal, se a empresa quer crescer, ela precisa reinvestir e, pelo menos, direcionar uma parte do seu lucro para fazer novos investimentos. Então, seria não só investimento, mas eu colocaria até reinvestimento, para ficar claro aqui. A próxima medida é o Earnings Before Interest and Taxes, ou seja, o lucro antes dos juros e impostos sobre o total de ativos. Opa, aqui a gente está falando o seguinte, o Earnings Before Interest and Taxes é o lucro operacional. Então, o lucro operacional sobre o total de ativos, ou também isso daqui a gente pode chamar de retorno sobre ativos. É uma dimensão, ou ROA, Return on Assets. É uma outra forma de calcular o ROA, Return on Assets, o retorno sobre ativos. Afinal, o Earnings Before Interest and Taxes é o lucro operacional que depois vai ser distribuído entre os credores, então a gente vai pagar os juros, assim, e vai distribuir o lucro, uma parte desse lucro para os acionistas. Pagou imposto também. O governo é o maior acionista de todas as empresas do país, isso no mundo. Então, veja que com o X3 mede a dimensão da rentabilidade. O X4 aqui, ele está medindo o market value do equity, o valor de mercado das ações do capital próprio ou do patrimônio líquido, sobre o book value do total debt, o valor contábil, o valor de livro da dívida. Então, esse é um indicador de endividamento. Ou alavancagem financeira. Afinal, a gente está pegando o quanto vale
o capital investido pelos acionistas, o patrimônio líquido, a valor de mercado, sobre o valor contábil das dívidas. Então, a gente está medindo o capital próprio sobre capital de terceiros. É uma medida justamente da alavancagem. Vocês podem olhar isso como se fosse uma medida ou uma diferente forma de olhar patrimônio líquido sobre passivo. Então, essa daqui é a dimensão do endividamento. E a última aqui, o X5, é o indicador da Sales sobre Total Assets ou receitas líquidas sobre total de ativos. Essa é justamente a fórmula que eu tinha mostrado para vocês do giro do ativo. Ou seja, aqui nós estamos vendo a dimensão da atividade. Então, giro do ativo. Ou seja, para cada real investido, quanto que a gente está gerando de vendas. E aí, o que a gente pode ver da fórmula aqui, ou melhor, da função discriminante do professor Altman, é que ela contempla as dimensões, as principais dimensões da análise financeira. Então, no X1, a gente está vendo a dimensão da liquidez, no X3, a da rentabilidade, no X4, do endividamento, e no X5 da atividade. E só o X2, que era uma dimensão que eu não tinha colocado, que é do investimento, ou melhor, do reinvestimento. Então tá aí, os principais indicadores ou as principais dimensões que a gente usa na hora de fazer uma análise financeira. Então, esses pelo menos, eu conselho assim, olhem esses antes de sair partindo, calculando milhares de indicadores. Claro que muitos dos indicadores que a gente usa, eles podem muito bem ser complementados. Então, por exemplo, além do índice de liquidez corrente, a gente pode colocar um índice de liquidez imediata, se a gente está querendo saber quanto que ele está para pagar aquela liquidez, assim, olha, se ele realmente consegue transformar aqueles ativos em dinheiro rapidamente, índice de liquidez seca, ou usar outras medidas de eficiência, como, por exemplo, a margem bruta, a margem líquida, giro do estoque, ciclo operacional, e aí vai. Por exemplo, a composição do endividamento, então, quanto tem de dívida de curto prazo em relação à dívida de longo prazo. Então, tem uma série de indicadores aí que podem complementar e ajudar a responder as perguntas. Aliás, muitos dos indicadores vão gerar mais dúvidas do que perguntas. Mas vejam que, por exemplo, no modelo que o professor Altman desenvolveu, usando diversos indicadores e com dados de várias empresas, as 4 principais dimensões financeiras está aí, e adicionando mais a do reinvestimento. Afinal, reinvestimento é uma medida muito importante para medir assim, olha, qual que é a saúde para o futuro, ou como que a empresa está se preparando para o futuro. Afinal, reinvestir é um sinal de saúde e visão para o futuro da empresa. Muito bom, pessoal. Espero que tenha ficado claro quais são as principais dimensões que a gente usa para fazer uma análise financeira. E lembre-se que a gente pode adotar mais, pode crescer isso, dependendo do nosso objetivo. Aliás, antes de fazer qualquer análise, a gente tem que entender qual que é o propósito desta análise. Então, ver se a empresa, como que está a saúde financeira da empresa, se é fazer projeções, se é fazer um valuation dela, o que a gente quer fazer com isso, ou quer fazer um orçamento, o que a gente quer disso daí. E não necessariamente a gente vai precisar de todas essas dimensões ao mesmo tempo. Tá bom? Até mais.